Olá, sejam bem-vindos à Vida Feita em Palavras. E hoje a gente vai estar falando sobre O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. E O Senhor dos Anéis é muito mais do que uma aventura para destruir o anel. É basicamente um retrato da nossa vida. Nós somos os hobbits que queremos viver no condado, no nosso cantinho acolhedor, beber nossa bebida, comer nossa comida, celebrar, receber os amigos, fazer festa e viver nossa vida sossegado. Porém, a aventura nos chama, né? A gente sente esse chamado da vida para conquistar algo, em fazer algo. E aí a gente é obrigado a sair da nossa vila felizes e saltitantes para ir numa aventura rumo ao desconhecido. A gente faz planos para a vida, mas na verdade a vida é que tem planos para nós. E aí ela nos chama e cabe a nós aceitarmos o desafio ou fugir. Então a ideia aqui é tentar extrair a essência do Senhor dos Anéis, o que está por trás de toda essa aventura. E eu vou me basear bastante no livro, mesmo que o livro e o filme são bem parecidos, mas tem algumas diferenças que são essenciais no livro que eu vou estar trazendo aqui. A primeira coisa é esse chamado para a aventura. Então o Frodo ele herda o anel do Bilbo, seu tio, e logo quando ele herda, o Gandalf já fala que Frodo, você foi designado a ter esse anel. E o anel, como é o anel do poder, ele tem vontade própria e quer voltar para o seu criador, que é o Sauron, o Senhor das Trevas. Porém, ele diz para o Frodo o seguinte: por trás disso, né, de ele receber o anel, havia algo mais em ação, além de qualquer desígnio de quem fez o anel. Ou seja, nós temos muitas ações para determinar o rumo da nossa vida, porém nós não controlamos tudo. Então nisso, Tolkien, que era um religioso, coloca muito claro a questão da providência. E aí você pode entender a providência como a providência divina, a providência de Deus, ou as coisas que acontecem na nossa vida, que são determinantes e que nós não temos o controle. Entendeu? Um bom exemplo que para mim me ajudou muito a entender a providência é Romeu e Julieta. Entendeu? Por mais que eles se amavam e queriam ficar junto, o destino foi mais forte, né? As coisas que estavam fora do controle deles foi determinante para o que acontecesse. E o Tolkien traz isso muito claramente no Senhor dos Anéis. E aí, quando a gente recebe esses chamados, a gente pode simplesmente ignorar, ficar no condado feliz e beleza, ou encará-los. E aceitar esse chamado é trabalhoso, você está indo rumo ao desconhecido, se arriscar, e você não sabe se vai dar certo ou não, né? As coisas mais grandiosas realmente dão trabalho, tem certezas, e para que você vai se expor tanto? E o Bilbo, ele comenta aqui com o Gandalf, ó, estou me sentindo todo fino, como se estivesse esticado, se você sabe do que estou falando. Como manteiga que foi espalhada num pedaço muito grande de pão. Isso não pode estar certo. Preciso de uma mudança ou coisa assim. Para mim, no filme, não tinha feito muito sentido isso. Mas ele se sente não preenchido. Com manteiga tá faltando conteúdo, a alma não tá preenchida. Então você pode simplesmente ignorar os chamados da vida. Mas a tendência é que você viva uma vida mais vazia, mais sem sentido. E aí, no livro, quando o Sam parte do condado, ele, o Sam e o Pippin, eles encontram o Merry no meio do caminho e se encontram numa casa. E o Merry e o Pippin irem juntos com ele não é acidental. Na verdade, o Sam, que era o único que sabia o segredo do anel, caguetou pro Merry e pro Pippin. E aí o Merry e o Pippin se voluntariaram para ir. O Frodo, quando descobre, ele fica puto. Ele fala, como assim? Mas então agora eu não posso confiar em ninguém? E aí o Merry diz o seguinte: pode confiar em nós para ficarmos juntos com você nos bons e nos maus momentos, até o mais amargo fim. E pode confiar também que guardemos qualquer um de seus segredos, melhor ainda do que você os guarda para si. Mas não pode confiar que deixaremos que enfrente problemas sozinho e que vá embora sem dizer uma palavra. Somos seus amigos, Frodo. Ou seja, Sam traiu a confiança de Frodo? Sim, porque ele contou uma coisa que não era para ele contar e falou que não ia contar. Porém, a missão deles, né, esse princípio de amizade, tá num nível de hierarquia maior. Então, se o conjunto de regras em que você vive sua vida não estiver em desacordo com um princípio moral, vale você quebrar as regras para conseguir atingir esse objetivo moral.
Ou seja, eles estavam indo rumo à morte, basicamente, lá para destruir o anel, que eles nem sabiam quais aventuras eles iam encarar. Então, para conseguir a ajuda dos 4 e fazer o que fosse melhor para o grupo, em nome da amizade, eles quebraram uma regra, mas por um propósito maior. Não significa que os fins justificam os meios, mas significam que os princípios devem guiar as regras. E não as regras são simplesmente você deve seguir cegamente. Você pode lembrar que a escravidão, por exemplo, estava na lei e o pessoal seguia. Não quer dizer que isso está correto moralmente falando. Tem muito disso também no Harry Potter, em que eles estão lutando contra o Voldemort, que é o Satã, basicamente, é o mal encarnado, e quando as regras de Hogwarts não possibilitavam eles seguir em frente com essa luta, eles eram obrigados a quebrar essa regra. Mas a quebra era avaliada, analisada e falando, opa, para a gente conseguir esse algo maior, isso daqui não vai nos permitir e não atende esse princípio maior. Então agora a gente pode ir em frente. E aí os 4 hobbits encontram Aragorn, eles vão rumo a Valfenda, Frodo é ferido no caminho, se recupera lá em Valfenda, e lá, quando ele se recupera, ele descobre pelo Gandalf a traição de Saruman. Eu quero fazer um vídeo único só para falar sobre Saruman, porque, pense comigo, o Saruman, ele é o líder da Ordem, ele é o Saruman, o sábio. Então, ele é o líder porque ele é o mais sábio dos magos. Então, ele, Gandalf, tem o Radagast, que é o mago marrom também, ele é o líder mais sábio. E é o primeiro a ser enganado por Sauron e querer possuir o anel. É meio não intuitivo. Por que, que o mais sábio foi o primeiro a ser tapeado? Porém, se põe no lugar do Saruman. Eu sou o cara mais sábio, eu sei o que é melhor, o que as pessoas deveriam estar fazendo. Os humanos, em primeiro lugar, eles que fizeram a merda. Eles pegaram o anel, podiam destruir lá no Mount Doom lá, e não jogaram. Falaram, não, quero o Isildur, eu quero o anel pra mim. Aí você olha e fala, puta, então beleza, então eu vou confiar nesses caras pra botar tudo em ordem. Vamos ser mais inteligentes. Dá um anel pra mim, eu sei o que é melhor, eu imponho, mesmo contra a vontade deles, porque eu sei o que é melhor. E o Saruman é uma alusão direta ao Estado moderno, que manda, fala assim, ó, assim é melhor e eu vou fazer de cima para baixo. E não é coincidência quando você vê as desgraças que acontecem quando um Estado vira autoritário. Na Segunda Guerra, no pós-guerra com o socialismo, todas essas coisas são resultado do quê? Alguém falando, ó, eu sei o que é melhor e eu vou impor, não importa. Aí sim é a ideia de, o fim justifica os meios. Mas como eu falei, eu quero fazer um vídeo mais detalhado sobre o Saruman, porque tem muita coisa pra gente extrair daí. Mas aí, tranquilo. Então o Frodo fala com o Gandalf, ele conta tudo isso, depois o Frodo vai falar com o Bilbo. E o Bilbo diz o seguinte: as aventuras nunca acabam? Acho que não. Outra pessoa sempre tem que continuar a história. E é muito interessante essa passagem. O mundo não começou depois que a gente nasceu. Então tem muita coisa que aconteceu antes da gente. E graças a muita coisa que aconteceu no passado, de geração após geração, aceitando o chamado de vida, querendo, progredir, então foram desenvolvendo tecnologias, conhecimento que foi passado de geração a geração, que permite hoje, quando a gente nasceu, ter geladeira, ter uma casa, ter aquecimento, ter tudo que reis de 100 anos atrás não tinham. Então, o mínimo que a gente tem que ser é grato a tudo isso que foi feito, que nos possibilitou hoje ter esse conforto e mordomia. E carregar esse conhecimento e essa bagagem, o legado deles, para seguir em frente, para continuar progredindo na história. Então, é um pouco uma responsabilidade que você não é obrigado a seguir, mas é uma responsabilidade, é uma coisa nobre você entender, opa, teve um monte de coisa que eu herdei, sem fazer nada para merecer, então eu posso também fazer as coisas, tentar buscar o meu chamado, aceitar o chamado da vida, para ir além da minha borda, além do meu conforto, para também, quando eu for embora, deixar algo que vale a pena, que eu seja lembrado, entendeu? E aí eles formam a Sociedade do Anel e vão e passam por Moria, onde eles falam que os anões cavaram muito profundamente, despertando coisas malignas. E aí eu vou ler um trecho aqui da minha colinha, porque eu achei que ficou bem resumido, se eu falar eu vou esquecer. Então vocês me deem licença poética.
Se você quer muito algo a ponto daquilo se tornar uma obsessão, você despertará um monstro que habita em você, perdendo o controle sobre sua vida e trazendo à superfície os vícios humanos, perdendo as virtudes. Então, se você cai na obsessão de querer alguma coisa, eu quero muito, 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 lógico, eu acho que você tem que se dedicar a buscar, ser consistente em busca dos seus sonhos. Mas cuidado para não se perder e se tornar exatamente aquilo que você não queria. Porque você coloca algo e fica cego querendo somente aquilo. A vida não é somente algo que você busca. Tem muitos outros fatores, então é bom tomar um cuidado. E aí quando eles estão em Moria, o Frodo começa a reclamar. Ah, mas eu queria que o anel nunca tivesse chegado até mim. Queria que nada disso tivesse acontecido. Na verdade, no livro isso acontece quando ele ainda nem saiu do condado, mas parênteses. E aí o Gandalf fala: tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Ou seja, fazer o que dá com o que você tem e não ficar simplesmente reclamando das coisas que você não tem o controle. Lembra da providência. Tem coisas que dá pra gente controlar e tem coisas que não dá pra gente controlar. Vamos fazer o melhor que dá com o que dá pra gente controlar e tentar aprender com as coisas que acontecem pra gente se preparar melhor e bola pra frente. E aí o Frodo fala: nossa, é uma pena que o Bilbo não apunhalou o Gollum. E o Gandalf fala: é, pena, foi realmente misericórdia e o fato de ele não matar quando ele não precisaria. E o Gandalf fala que esse ato de misericórdia, né, de nobreza, foi uma das coisas que permitiu que o anel não possuísse o Bilbo da mesma forma que possuiu o Gollum, porque ainda tinha bondade nele, entendeu? Então a gente sempre tem um mal ou algo dentro de nós que vai nos tentar. E se você tem valores morais, a tentação, né, o anel, né, simbolizando a tentação, vai te tentar, mas você vai resistir. Você não vai cair no ressentimento, entendeu? Na inveja de eu ficar olhando os outros e falar: nossa, que mundo injusto, tudo mais, né? Até porque você pode aceitar o chamado da vida, mas não é mil maravilhas. Vai ser difícil, vai acontecer desgraça no caminho, mas aí é seus valores morais que te mantêm firme nessa rota. E aí, beleza. Gandalf cai, eles saem de Moria e vão a caminho de Lothlórien. E aí eles encontram Haldir, que é o elfo que vai guiar eles até Lothlórien. Mas ninguém pode entrar nesse reino. E os elfos e os anões, né, não tinham aquela amizade bela, né? Ele descobre, né, que eles são da comitiva do Anel, que tem um propósito maior. Eles falam assim: não, tá bom, vocês podem até vir, mas o anão tem que entrar vendado. Porque o anão não poderia nem entrar. Então ele vai entrar vendado. E o Gimli fala: não, eu não vou entrar como mendigo, eu fui designado, eu faço parte desse grupo, eu vou como os outros. E o Aragorn, muito sábio, fala assim: não, então todo mundo vai vendado. Pronto, resolveu o problema. Mas aí o Legolas fala: não, eu não precisaria ir vendado. Então eu não vou me vendar por causa do anão. E aí começa uma bagunça e tal, e eles aceitam ir vendados. E aí o Haldir comenta o seguinte: pode ser loucura, mas na verdade o poder do Senhor do Escuro nunca se manifestou tão claramente como na hostilidade que divide todos aqueles que ainda se opõem a ele. É forte, né? Então todo mundo se diz, né? Principalmente nessa polarização que a gente vê hoje em dia, né? Cada um é o guardião das virtudes, né? E se você tá no lado oposto, né? Você pode pegar tanto Bolsonaro quanto Lula, questão política, questão identitária, tudo isso. Então, se eu defendo uma causa, eu sou honrado. Então, quem pensa o contrário é meu inimigo. E essa hostilidade entre os grupos que se dizem combater o mal é exatamente a manifestação do Senhor do Escuro. E isso é o que o Tolkien conseguiu prever muito antes dessa polarização que a gente tem hoje em dia. E aí, quando eles chegam em Lothlórien, Frodo e o Sam vão ao encontro de Galadriel, né, depois do primeiro encontro e tudo mais, tal, para ver o espelho de Galadriel, que é um espelho que ela explica, que é um espelho que mostra as coisas que aconteceram, as coisas que estão acontecendo e as coisas que podem vir a acontecer. E aí ela complementa: lembre-se de que o espelho revela muitas coisas, e nem todas já aconteceram. Algumas nunca chegam a acontecer, a não ser que aqueles que as veem desviem de seu caminho para impedi-las. Ou seja, o Sam, olha lá, no livro é o Sam que olha, e ele vê o condado sendo escravizado, e aí ele fala assim: nossa, eu quero voltar, eu quero ir para trás e tudo mais. E aí ela comenta isso: então se você foca em tudo que pode dar errado,
Você vai sofrer, primeiro, porque você escolheu um caminho, ou seja, você abdicou de diversos outros caminhos. E você vai ficar muito receoso. Então vai ser mais difícil você ter êxito no seu plano. E aí eles partem, né, de Lothlórien, né, e acontece o episódio do Boromir tentando tirar o anel do Frodo. No filme, eu não acho que eles fizeram jus ao Boromir do livro. Porque no filme eles mostram que o Boromir, desde o começo, ele falou, não, vamos usar esse anel. Nossa, eu quero o anel. Nossa, derrubou encaradas quando eles estão subindo. Nossa, olha esse anel. Nossa, eu quero esse anel. Então você pega até uma antipatia por ele. E no livro não. Ele é muito defensor de Gondor, de honra, da ordem, da hierarquia. Pedem a opinião dele e falam, ó, eu penso isso, mas eu vou seguir o que o líder determinar. Vamos juntos, como time, entendeu? Ele é muito companheiro e senso de dever por Gondor. Então sempre ele age na defesa do ser humano e seu lugar no seu povo. E aí chega um ponto, ele cai no desespero, que ele fala assim, ó, o Frodo tá com medo de seguir o caminho dele, né? Que ele começa a conversar com o Frodo, e o Frodo fala assim, ó, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu tô com medo. Aí ele fala assim, ponto, então a gente vai arriscar, vai jogar o Frodo lá, que ele vai perder o anel, vai cair com o Sauron e a gente vai se ferrar. Então, já que a missão vai dar merda, mano, vamos então usar o anel. É isso que eu queria? Não. Mas é melhor do que dar o anel de bandeja pro coisa, né, pro Sauron. Pelo menos assim a gente defende Gondor, a gente salva vidas e aí a gente tenta montar uma estratégia. Mas isso mostra que quando a gente está no desespero, né, a gente tende a cair em tentação. E primeiro, isso não nos define, né? Segundo, a gente pode reconquistar a sabedoria. Logo em seguida, né, o Frodo vai embora e fala, nossa, olha a merda que eu fiz. E ele dá a vida tentando salvar o Merry e o Pippin. E aí o Frodo volta e fala assim, ó, eu vou sozinho destruir o anel. E por que ele faz isso? Porque seria muito mais provável de dar certo se ele estiver acompanhado de todo mundo. Mas ele fala assim, essa jornada é minha, eu tenho que destruir. E vai ser super perigoso. E quem eu levar junto provavelmente vai morrer. Então eu vou colocar a vida de todo mundo em risco, sendo que a minha responsabilidade. Ou aí ele tem que ir sozinho, né? O Sam segue ele e tal, e eles, né, se separam. Mas olha a nobreza, a questão de nós somos responsáveis pela nossa vida e nós temos que assumir essa responsabilidade nos momentos bons e os momentos ruins. Não adianta culpar o mundo e não adianta querer afundar os outros juntos. Então, ter essa responsabilidade, encarar nossa jornada de frente e aí fica para o próximo vídeo, que seria das Duas Torres. No futuro eu pretendo trazer também sobre o Hobbit, o Silmarillion. O Senhor dos Anéis está inserido numa mitologia que tem muita coisa por trás. O Tolkien não é um dos maiores gênios, né, da literatura à toa, porque ele criou um mundo em que tudo foi derivado dele e que tem tudo que está lá tem um motivo para estar lá e tudo que não está lá tem um motivo para estar lá. E até uma das motivações para eu gravar esse vídeo não foi a série Anéis do Poder, eu não cheguei a ver, ainda estou um pouco cético em se vai ser fidedigno à visão do Tolkien, mas foi a Guerra do Imaginário do Brasil Paralelo. Então, se você gosta, né, de literatura, de histórias, ou se você quer saber mais sobre a vida de Chesterton, C.S. Lewis e Tolkien, é um documentário bem interessante, recomendo, posso botar o link aqui embaixo, mas é bem legal. E aí agradeço vocês que assistiram até aqui, se vocês gostaram, põe um joinha aqui embaixo, joinha de volta para vocês. E se inscreve no canal, liga o sininho, se tem algum comentário, sugestão, ou discorda de alguma coisa, ou concorda, deixa um comentário. Também me segue lá no Instagram, A Vida Feita em Palavras, e até a próxima.